Eu quero ler aqui com vocês no Salmo de número 51. Eu quero ler a partir do versículo de número 15. Salmo 51, a partir do versículo de número 15. Salmo é moleza, né? Você vai abrir no meio da Bíblia aí e com certeza já está em Salmo. E nessa altura você até já fez a leitura. Salmo 51, de 15 a 18. De 15 a 19, diz assim a palavra do Senhor: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque não te comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o altar. Que Deus seja glorificado através da leitura da sua palavra. E eu quero pensar com você nessa noite sobre o seguinte tema: agradece que a graça desce. Agradece que a graça desce. Vivemos em um momento, vivemos em dias que uma das virtudes principais do ser humano e que pouco se tem visto em evidência é a questão da gratidão. A gratidão, em todas as ocasiões, ela é muito bem-vinda. Nós mostramos gratidão nos pequenos e simples gestos da vida. Por exemplo, quando você recebe alguma coisa de alguém, é natural que você se dirija a essa pessoa e diga a essa pessoa simplesmente: muito obrigado. Quando você diz muito obrigado, você está dizendo a essa pessoa: eu demonstro diante de você a minha gratidão. Eu me sinto demasiadamente obrigado a te recompensar por aquilo que você está fazendo por mim. Eu reconheço que aquilo que você está fazendo por mim, eu não mereço. E por isso que eu digo muito obrigado. Quando nós dizemos muito obrigado a alguém, nós revelamos a nossa gratidão, o nosso reconhecimento diante desta pessoa. Mas quando nós nos referimos ao próprio Deus, nós não devemos usar apenas a questão do muito obrigado, mas nós precisamos demonstrar esse muito obrigado diante de Deus com gratidão de louvor, com gestos de louvor, com gestos de adoração. O salmista, ele entendeu isso, ele entendeu a necessidade de louvar a Deus, de agradecer a Deus, de revelar gratidão no seu coração diante de tudo quanto Deus já havia feito na sua vida, que ele diz: Senhor, abre os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Há uma outra versão na linguagem de hoje que diz: ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. Você já esteve em algum momento da sua vida assim muito feliz, mas tão feliz, que você já não estava cabendo dentro de você de tanta felicidade? Você já esteve em algum momento muito triste, mas muito triste, que você não sabia o que pensar, o que falar, o que viver, o que pronunciar, o que emudecer, de tão triste que você estava? Nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nos momentos mais sombrios da nossa existência, é que nós podemos contemplar, é que nós podemos revelar diante de Deus a gratidão do nosso coração. Revelar a Deus a gratidão do nosso coração significa reconhecer
a misericórdia, a bênção do Senhor, os beneplácitos vindo do próprio Deus, reconhecer que a mão do Senhor sempre está estendida ao nosso favor, reconhecer que mesmo não sendo merecedores, Deus se pronuncia, Deus toma a dianteira, Deus toma a iniciativa de abençoar as nossas vidas. A vida é um dom, você está vivo, e isso já é o bastante para dizer a Deus muito obrigado. Existem questões na vida, existem situações na vida em que nós procuramos respostas e nós não as encontramos. Recentemente, estive falando com um amigo, com um pastor, que perdeu agora durante a pandemia, ele perdeu a sua esposa. E uma das perguntas que ele me fez foi o seguinte: Eduardo, por que é que Deus levou a minha esposa? São perguntas que geralmente nós atribuímos a Deus, e por não termos a resposta vinda da parte de Deus, de uma forma muito subliminar, nós atribuímos a Deus a questão da culpa. Quando nós dizemos porque Deus não fez isso, ou porque Deus não fez aquilo, nós estamos dizendo, nós cremos que Ele poderia fazer isso se Ele quisesse, contudo Ele não quis. E quando eu pergunto a Deus o porquê de determinada coisa, é porque eu não estou feliz com a resposta, com a situação, com a manifestação, a proposta de Deus sobre a minha vida. Quando a palavra do Senhor diz, abre, Senhor, os meus lábios, coloca, Senhor, na minha boca as palavras certas, e então a minha boca entoará o teu louvor. O salmista está compreendendo que em meio aos louvores, Deus habita. Um coração que é grato, um coração que sabe glorificar o nome do Senhor, um coração que sabe agradecer a Deus em todo o tempo, é um coração que está feliz por estar na presença de Deus. É um coração que, mesmo estando diante de dificuldades, diante de problemas, diante de situações bem adversas, ele não perde a esperança e a certeza de que a sua gratidão é a revelação sincera de um coração que acredita que Deus no controle tem sempre a melhor proposta. Deus no controle tem sempre a melhor resposta. É que nós, seres humanos, nós gostamos de respostas agradáveis. Nós gostamos de respostas agradáveis. Mas nem sempre as respostas precisam ser agradáveis, porque na realidade nós precisamos de respostas boas. E quando a palavra do Senhor diz assim, olha, vocês devem clamar a mim, e eu vou responder a vocês, eu vou anunciar a vocês coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Ele está se dirigindo a pessoas que sabem o valor da gratidão. Há pessoas que antes de tudo chegaram diante dele com um coração quebrantado, um coração humilde. Eu encontro a palavra de Deus dizendo, porque tu não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Senhor, tu não queres que te ofereça sacrifício, tu não gostas de animais que sejam queimados como ofertas a ti. Deus não está preocupado com a questão sacrificial. Você é que precisa, eu é que preciso estar preocupado com a situação sacrificial. O nosso sacrifício, o nosso culto precisa ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, a Deus. Deus não está preocupado em que nós estejamos nos sacrificando. Ele está querendo que os nossos corações sejam corações gratos, corações que ao invés de pensarem em sacrificar, porque quando se sacrificava algum tipo de animal, terceirizava-se nos animais a culpa do ser humano. O animal pagava pela culpa do ser humano, o seu sangue era derramado para que os pecados do ser humano pudessem ser
perdoado. Hoje, no tempo da graça, nós não precisamos oferecer animais diante do Senhor, porque o Cordeiro Santo de Deus, ele já foi o sacrifício vivo, ele já foi colocado diante de Deus, ele já padeceu, já sofreu, já morreu uma e única vez por todos nós, ressuscitando, dando-nos com isso a certeza de vitória. A nossa vitória não acontece simplesmente enquanto nós estamos lutando, mas depois de cada luta. O grande problema é que nós sempre queremos lograr o êxito da luta, mas nós não queremos passar pela situação da luta. Se nós não lutarmos, nós não podemos sentir o sabor da vitória. Não há vitória sem luta. Bote isso na sua cabeça. Não há vitórias sem lutas. Você quer ser alguém mais do que vencedor? Lute. Você não deve desistir quando as coisas vêm como que em avalanche sobre a sua cabeça. Continue acreditando. Quando nós temos a capacidade de acreditar, quando nós temos a capacidade de confiar em Deus, mesmo que o mundo todo desacredite, nós continuamos crendo em Deus. Quando nós nos colocamos, nos quebrantamos diante do Senhor, o Senhor continua falando aos corações. O salmista descobriu que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Sabe o que Deus quer? Sabe que tipo de sacrifício Deus quer? Que eu e você tenhamos um coração quebrantado, um coração cheio de amor, um coração cheio de resignação, um coração que o coloque acima de todas as coisas, um coração que esteja sempre voltado para a vontade dEle, um coração que esteja disposto a abrir mão da vontade própria, se essa vontade não for a vontade do Deus Todo-Poderoso. Oh meu Deus, o meu coração, o meu sacrifício é um coração humilde, é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Você pode até errar, eu posso errar. Nós podemos cometer pecado, não devemos, mas podemos. E aliás a Bíblia diz que se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós até pecamos, mas não sentimos prazer no pecado, não sentimos prazer em nos envolver com coisas, pensamentos, ações, omissões, palavras, que não vêm do trono do próprio Deus. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Eu olho na Bíblia algumas pessoas, algumas figuras, alguns personagens bíblicos, e às vezes quando a gente olha a história, a gente olha só o lado positivo, o glamour que essas pessoas viveram. Por exemplo, eu destaco dentre algumas outras pessoas aqui, Maria, a mãe de Jesus. Olha o privilégio dessa mulher em meio a tantas outras mulheres, e hoje poderíamos dizer em meio a milhões, milhares, bilhões de mulheres. Ela foi a escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Naturalmente, quantas mulheres gostariam de ter esse privilégio? Quantas mulheres gostariam de gerar dentro de si o próprio Deus? Olha que coisa, olha que mistério tão profundo. O próprio Deus permitisse gerar ou ser gerado dentro do ventre de uma mulher, para que o verbo se fizesse carne. Quando a gente olha para Maria, a gente vê Maria como alguém muito bem-aventurada, alguém muito abençoado por Deus, alguém escolhida por Deus, ou alguém escolhido por Deus. Mas se nós olharmos para Maria, não seria nada fácil, sendo uma mulher virgem, gerar um filho
e diante do seu noivo, diante de José, diante dos seus familiares, diante dos seus amigos, diante de toda a sua família, ela aparecer de uma hora para outra grávida. E mais, quem acreditaria que o que estava sendo gerado nela era do próprio Deus? Quem acreditaria nisso? Mas Maria acreditou. E ela olha para Deus e diz: eis aqui a tua serva, Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Não importam as consequências, não importa se as pessoas vão acreditar ou não. Eis-me aqui, que se faça na tua serva aquilo que tu queres. É um prazer servir-te, Senhor, independente das consequências que o meu serviço a ti venha trazer sobre a minha vida. É um privilégio ser tua. Maria entoou um cântico de louvor a Deus, abriu a sua boca e disse: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Sabendo ela que ela estaria gerando o seu próprio Salvador. Nós podemos também contemplar a figura de José, o pai adotivo de Jesus. E José, segundo a palavra de Deus, quando ele soube que Maria estava grávida, não querendo difamá-la, ele tentou sair, mas ele atentou para a mensagem que o anjo trouxe para ele. E ele acreditou, porque o anjo disse: o que está gerado nela é do Espírito Santo de Deus. E olha, José, você não tem o direito nem de escolher o nome do seu filho. O nome do seu filho já está escrito, já está escolhido. Ele é filho de Deus, o nome dele será Jesus. E José prontamente se habilitou para receber de Deus a graça de prefigurar como pai adotivo do Filho de Deus. Olha que privilégio. José poderia ser difamado, José poderia não ser compreendido pelas pessoas da época. Se nos dias atuais já é complicado, imaginemos 2000 anos atrás. José olhou para Deus e José se prontificou, o seu coração, a sua boca se abriu, o seu coração se expressou diante de Deus, dizendo que ele topava servir ao Senhor. Ele começou a agradecer a Deus, porque a graça já era descida sobre a vida da sua esposa. Maria olhou para Deus e disse: todas as mulheres do mundo me chamarão de bem-aventurada, feliz, abençoada, única. Quando nós somos fiéis a Deus, quando nós louvamos a Deus, quando nós somos gratos a Deus, nós somos únicos naquela situação. Somos distintos naquela situação. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Um espírito quebrantado é um coração humilde. Um espírito quebrantado é um coração que em tudo dá graças. Em tudo dá graças. Há um homem que a palavra de Deus chama de Jó. E Jó, a história diz que era um homem temente a Deus, um homem que fazia tudo certo. E Jó era tão fiel a Deus que ele oferecia sacrifícios pelos seus pecados e pelos pecados dos seus filhos. Vai que algum filho meu pecou, então, Senhor, eu quero também te oferecer sacrifício pelos pecados dos meus filhos. Com certeza ele não conhecia os pecados dos seus filhos. Ninguém que peca, peca de uma forma aberta. O pecado oculta. O pecado faz com que as pessoas se restringam, faz com que as pessoas se escondam. Os seus filhos também não faziam de uma forma aberta diante do seu pai, mas o seu pai os abençoava, colocando diante de Deus sacrifícios. Ao ponto de Deus olhar para Jó, Deus se agradar tanto de Jó, que Deus permitiu que o próprio inimigo se levantasse contra Jó. Jó teria tudo para amaldiçoar Deus e morrer.
Ora, como que alguém que é reto, como que alguém que é justo, como que alguém que se esforça ao extremo para agradar a Deus e levar toda a sua família a reconhecer a bênção do Senhor, Deus permite que Satanás saia de lá do seu canto e venha perturbar a vida de Jó? Satanás disse para Deus: olha, qualquer homem na condição dele, paparicado, protegido, abençoado por ti, ele vai te agradecer facilmente. Sabe por quê? Porque ele é um cara rico, porque ele é um cara cheio da tua bênção. E o Senhor diz: não, ele não é um cara rico pelos bens que ele tem, ele é rico porque eu sou a maior riqueza na vida dele. Ele é íntegro diante de mim, ele é íntegro a mim, ele agradece a mim, tendo ou não tendo. Como é fácil quando nós estamos na fartura, darmos um glória a Deus, né? Recebeu uma bênção, glória a Deus. Trocou de carro, glória a Deus. Comprou uma casa nova, um apartamento, glória a Deus. Em todas as conquistas, glória a Deus. Mas é preciso também dar glória a Deus quando todo o céu se enegrece, quando tudo parece que não tem mais esperança. Glória seja dada a Deus. No início do domingo da ressurreição, as mulheres chegaram no sepulcro, não tinha mais nenhuma esperança para elas. Elas viram que na sexta-feira Jesus havia morrido, mas o gesto de gratidão delas, no domingo de manhã, fez com que algo de diferente acontecesse diante dos seus olhos. O fato de oferecer sacrifícios ao corpo de Cristo, levar flores, bálsamos diante do corpo do sepulcro de Cristo, mostrava gratidão sincera. E elas foram no lugar dos mortos e encontraram Jesus vivo, e elas começaram a adorá-lo. Elas começaram a ver que quando se agradece, a graça desce. Eu vejo pessoas que dizem: eu gostaria de ter experiências com Deus. Ótimo, não tem coisa melhor na vida do que ter experiência com Deus. Agora tem um preço a pagar, tem um preço a pagar, vale a pena. No final de tudo, no cômputo geral, é só bênção, é só alegria. Existe uma terra santa, uma terra prometida, mas antes dela existe um deserto. Se no deserto aprendermos a dar graças a Deus, entramos na terra prometida, dançando, pulando, vibrando, dando glória a Deus, porque a graça desce quando o coração agradece. Quando o diabo tentou a vida de Jó, Deus permitiu que ele fosse um pouco mais adiante. E é interessante que a história de Jó, chegam alguns mensageiros dizendo: Jó, você lembra dos filhos que você tem? Tipo assim, você tem 10 filhos, Jó, eu tenho uma coisa para te falar. Todos eles morreram. E ele não acabou de dar notícia: Jó, aquela fazenda que você tinha lá do outro lado, caiu fogo do céu e queimou tudo. Jó, aqueles bens, aquelas casas que você tinha do outro lado, olha, veio um vendaval, veio um temporal, do nada, um rodamuinho tremendo, derrubou tudo. Um não terminava a história de miséria, o outro chegava com algo mais catastrófico. E o que me admira, que a palavra de Deus diz, que Jó diz: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é gratidão. Jó reconheceu: o que eu tenho não é meu, Deus me deu para tomar conta. O que eu tenho não é meu, Deus me deu para tomar conta. E a pessoa que tem maior interesse naquilo que Ele me deu é Ele mesmo. E a Bíblia diz que em todas essas coisas não pecou Jó. Mas eu quero concluir. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Os sacrifícios, não um sacrifício. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado.
Cada vez que o seu coração se quebranta, você oferece a Deus vários sacrifícios. Cada vez que você se humilha debaixo da potente mão de Deus, você oferece a Deus sacrifícios inimagináveis. Você faz com que, na grandeza do poder de Deus, na grandeza do seu grande e infinito amor, os céus, os anjos glorifiquem o nome de Deus pela tua gratidão. Quando você ora com firmeza, quando você ora agradecendo a Deus, mesmo debaixo de lágrimas, os céus se alegram. Os céus se alegram. O salmista diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Não existe plantio de sementes sem choro. Não existe. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, quer plantar? Vai ter que chorar. Tem um preço. Mas sabe o que o salmista conclui dizendo? Voltará sem dúvidas. Sem dúvidas. Ou seja, é certo, é 100% certo. Voltará sem dúvida, trazendo consigo seus molhos, voltará vibrando. Voltará, portanto, não desista de glorificar o nome de Deus, não desista de ter um coração grato, não desista de agradecer, porque é a gratidão que faz com que a porta do céu se abra. Quem agradece, para esse a graça desce. Baixe a sua cabeça, eleve o seu pensamento a Deus em oração. Eu quero orar com e por você. Quero pedir a Deus pela sua vida. Agradece. Está passando um momento difícil? Agradece. Está feliz? Agradece. Foi vacinado? Agradece. Ainda não foi vacinado? Agradece. Alguém na sua família está enfermo? Agradece. Está desempregado? Agradece. Ganhou um novo emprego? Agradece. Agradece. Treine a sua mente a agradecer ao Senhor. No tempo certo, a sua gratidão se transformará em bênçãos vindas da parte de Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, glória seja dada ao teu nome. Te louvamos, te exaltamos, só tu és digno de louvor, de adoração. Ó Deus, nós te agradecemos pelas coisas que compreendemos e pelas coisas que nós não compreendemos. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu poder, pela tua santidade. Te agradecemos, ó Deus, porque a cada dia, a cada momento, podemos ver a expressão do teu amor sobre nossas vidas. Senhor, muito obrigado pela fartura, mas muito obrigado também pela escassez. Louvado seja o teu nome pelos momentos de escassez. Obrigado pelas conquistas, mas obrigado também, Senhor, pelos momentos de entraves, pelos espinhos, pela dor. Obrigado, Senhor, porque tu estás trabalhando para curar, para abençoar, para retirar o espinho. Senhor, nós te agradecemos, porque a graça já desceu, porque a graça já está sobre nossas vidas. Nós te louvamos pelo teu Espírito que nos convence de todas as coisas. Por isso, ó Deus, esta pessoa que está orando agora a ti, esse que está aflito de coração, esse que está te pedindo sinais, esse que está te pedindo para ouvir a tua voz, Senhor, que o seu coração agora seja um coração grato, para que do teu trono de graça desça o poder sobre esta vida. Pois assim oramos, te adorando, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.